Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Gisele e falo sobre livros aqui nesse canal. Hoje então, como vocês podem ver pelo vídeo, vai ser a tag dos 50%, onde eu vou compartilhar com vocês qual é o balanço das minhas leituras até essa metade do ano. Eu estou com a colinha aqui, onde eu vou lendo e compartilhando com vocês quais foram, as leituras aí que eu selecionei para as perguntas aí dessa book tag. E já vamos começar com a primeira, que é os 3 melhores livros que você leu até agora. E foi até fácil de escolher essa pergunta, porque não tinha dúvida de que um deles era A Camareira, que foi um livro que eu ganhei de aniversário no ano retrasado, e ele tava aqui na estante, e aí esse ano eu falei assim, não, eu preciso pegar esse livro para ler, e foi Amor à Primeira Vista, e aí eu vou compartilhar brevemente do que ele se trata com vocês. Na história, então, a gente vai conhecer a Molly, ela tem 25 anos, e ela é camareira em um hotel. Ela é uma moça bem peculiar, porque ela tem algumas dificuldades sociais, ela não consegue entender o que as pessoas falam, não consegue entender o tom de brincadeira ou o tom. Qualquer tom que as pessoas usem com ela, é bem difícil dela decifrar o que a pessoa está tentando dizer. E a única pessoa que compreende ela é a avó. E a avó dela ali tem passado por questões de saúde, então a Molly, mesmo com esses. Ela não tem muitos jeitos sociais, mesmo assim ela precisa se aventurar aí e trabalhar. Então ela trabalha de camareira em um hotel onde tem muitas pessoas influentes que se hospedam ali. E em um determinado momento acontece uma morte em um dos quartos e a Molly acaba presenciando aquela pessoa morta ali no momento que ela entra ali para dar uma ajeitada ali no quarto. E a história, o tema central é esse, aí, claro, vai ter toda a investigação em torno do que aconteceu. E por ela ser muito diferente, bem peculiar, ela acaba se enrolando um pouco nas respostas em torno ali da investigação que está acontecendo, e ela acaba sendo uma das suspeitas ali dos policiais. E aí as pessoas que são amigos dela ali no hotel e até fora do hotel também vão ajudá-la nessa questão aí, nessa investigação, ou até provar a inocência dela. E é muito interessante porque a história vai além disso. É um livro que... Ai, gente, olha só, o tanto de marcação que eu fiz para vocês terem uma ideia de quanto que ele é sensacional. Assim, com certeza disparado, um dos melhores livros que eu já li. E aí, a primeira marcação do livro, deixa eu até compartilhar aqui com vocês, que é logo no prólogo. Que diz o seguinte: sou sua camareira, sei tudo sobre você, mas afinal, o que você sabe sobre mim? Fica aí o questionamento. O próximo livro é o Relazing 10. Gente, eu não sei falar inglês, tá? Mas é o livro da série Os Garotos de Tommen, é o livro número 6. E assim, quem conhece essa história, quem conhece a série, Os Garotos de Tommen, vai saber o porquê que esse aqui foi um dos melhores do ano até agora. E, gente, é até difícil de falar, tanto que eu tô com todos os livros da série aqui, eu não consigo fazer um vídeo falando sobre eles, porque é algo muito emocional. Essa história aqui é maravilhosa. Nesse livro a gente vai ver a história do Rugg e da Lizzie, e eles já aparecem ali nos outros livros, é um calhamaço, tá vendo? E é assim, de todos os livros, quem já leu essa série vai saber do que eu tô falando. De todos os livros, esse é o mais pesado, que tem uma carga... Todos têm uma carga emocional muito grande, e cada um tem a sua dificuldade em particular. Mas esse, como a gente conhece as dificuldades da Lizzie desde criança, por uma determinada questão que acontece ali, é muito difícil. De todos os livros da série, esse aqui é o que eu tive que parar mais, respirar, pra continuar lendo de novo, sabe? Foi muito difícil e é um dos melhores, assim, com certeza. Não tem nem pra onde correr, porque Chloe, eu acho, com a série Os Garotos de Tommen, assim, se tornou tudo. O próximo livro é um e-book, é esse aqui que eu tô colocando aqui pra vocês, sobre a Ponte do Mal. Nessa história, a gente vai conhecer uma podcaster, Trinity, eu acho que é assim o nome dela.
e ela é uma podcaster de true crime. E aí ela vai ali para uma cidadezinha onde ela consegue uma entrevista com um homem que ele era o orientador educacional daquela cidadezinha, da escola daquela cidadezinha, e ele confessou ter assassinado a Lena, uma das alunas dele, né, uma das orientadas dele ali. Só que, como a história, ele nunca explicou por que ele fez isso, a Trinity, que é a podcaster, ela vai até a cidade para tentar uma entrevista com ele, para fazer ali um podcast sobre esse tema, né, sobre esse incidente que aconteceu ali naquela cidade. E aí, quando ela chega lá para entrevistar ele acaba falando que ele não é o culpado, que ele não fez nada com a Lena, que outra pessoa fez isso e que ele é inocente. E aí, quando solta, né, quando a podcaster solta esse podcast ali no ar, a cidade fica assim, um alvoroço, querendo entender, sabe? Se ele tá falando a verdade, se ele tá falando mentira. E na época também a gente teve, na época, né, do fato, teve uma detetive chamada Rachel, que hoje ela já está ali aposentada, e ela não quer, sabe, se envolver de novo nessa história, só que quando o podcast fica muito famoso, né, a história ali fica muito famosa, ela acaba se envolvendo novamente e começa a se perguntar, será que naquela época ela ajudou a prender o homem errado, como é que foi? E aí a gente tem todo o desenvolvimento. E, gente, é o segundo livro que eu leio dessa autora e é sensacional. Assim, ela escreve muito bem, é muito envolvente. Ela, assim, com certeza entrou pra lista de uma das minhas autoras de suspense preferida. E aí, esse e-book dela também foi um dos melhores que eu li esse ano. Como tem muitas perguntas aqui para ser respondido, se eu começar a falar em detalhes de todos os livros, a gente vai demorar horrores aqui nesse vídeo, então eu vou tentar ser um pouquinho mais breve. E a próxima pergunta é: pior livro que você leu até agora? É muito difícil. Eu tenho um livro ruim, sabe? Pode ter livros ali que eu tive uma conexão maior e outros que eu tive uma conexão menor, mas não que seja ruim. Mas como eu tenho que escolher um, eu vou escolher também aqui o e-book Os Fantasmas da Baía Looking Glass, que, gente, é uma loucura. Uma loucura. Eu terminei esse livro na base, assim, do empurrão, porque eu queria muito saber como terminava, mas a história central é que a gente vai conhecer um garoto chamado Wilder, que a história no começo se passa ali mais ou menos no verão de 1989, por aí. Ele é adolescente e aí ele tem ali a mãe, o pai, e eles moram em Nova York. Até que o pai dele recebe de herança uma casinha que fica ali numa praia, longe ali de Nova York. E aí eles vão para essa casinha para passar o verão. E ali o Wilder começa a se desenvolver mais. Ele era um garoto muito recluso. Ele chega ali naquela praia, ele começa a se desenvolver, ele começa a conversar com as outras pessoas, tanto que ele arruma ali 2 amigos na praia, que é a Harper e o Nate. E esses 3 eu achava, né, que seria a peça central ali da história, porque algumas coisas começam a acontecer, principalmente que ali naquela praia tem a informação de que tem um serial killer que simplesmente entrava na casa das pessoas e tirava foto enquanto as crianças estavam dormindo, sem fazer nada mais. Ele não machucava, ele não matava, nada disso. Mas ele era denominado como o Homem da Adaga, e ele só tirava foto das crianças dormindo, sabe? É muito estranho, ninguém sabia quem era. Então, eles sendo jovens ali, sabe, naquele verão, eles começam muito a imaginar sobre isso, o que pode ser, o que tá acontecendo. E depois a história fica assim, descarrilha completamente, sabe? Aí ele cresce, ele vai pra faculdade, e aí acontece uma outra situação ali, que eu fiquei assim, não é possível, sabe? A autora tinha uma história bem legal nas mãos, mas eu acho que ela não soube desenvolver e acabou se perdendo um pouquinho ali no meio do caminho, e é por isso que ele vai entrar aí na resposta de o pior livro que eu li até agora. A próxima pergunta é a melhor continuação, e para esse eu não poderia não escolher Sem Controle, da Elsie Silver, que é da série Channel Springs. Foi a melhor continuação que eu li esse ano.
Nessa história, a gente vai conhecer o Jasper e a Sloane. O Jasper e a Sloane, eles são conhecidos amigos ali desde criança. O Jasper, ele foi meio que adotado pelo tio da Sloane, quando eles eram ali ainda crianças. E aí, desde o primeiro momento que eles se viram, ela gosta dele e ele também gosta dela. Só que sempre teve aquela situação de que eles meio que foram criados como primos. Então, eles não se deixavam, né, envolver numa questão assim mais romântica. E aí a gente vai já acompanhar eles aqui adulto, onde eles precisam encarar esse sentimento que eles sentem um pelo outro e pelo menos compartilhar, sabe? Porque eles ficam naquela, os dois se gostam, mas eles não falam e aí um acha que o outro não gosta e fica naquela coisa. Mas nessa história aqui, além disso, a gente também vai ter ali, eles vão se unir em relação ao que acontece com o Beal. O Beal eu já comentei do livro dele no livro passado, no vídeo passado, então se você quiser entender mais, você vai ter que voltar lá. Mas eles vão ter que fazer uma viagem juntos e aí que eles vão acabar confessando, sabe? Tudo que eles sentem e tentar chegar ali num... entender o que foi que aconteceu, por que eles não conversaram sobre isso ao longo de todos esses anos, por que eles perderam tanto tempo com isso, sem compartilhar um com o outro, enfim. É bem legal, principalmente porque a Sloane é noiva no começo desse livro, então acontece uma situação que faz com que né, esse casamento desmorone, então é muito legal de acompanhar e foi a melhor continuação que eu li até agora. A próxima pergunta é as 3 maiores surpresas do ano, e eu não poderia deixar de fora 1000 Batidas do Coração. Esse livro aqui eu ganhei da minha amiga Carol, de aniversário, eu nem lembro quando foi. E eu até comentei com ela que se ela não tivesse me dado esse livro, eu não teria lido. E seria um desperdício muito grande, porque eu amei essa história. Olha a quantidade de marcação de post-it que tem aqui. E é uma fantasia. E eu tenho um problema com fantasia. Não é todas as fantasias que eu leio. Eu não leio muitas fantasias. Não é um gênero que me agrada. E esse aqui foi uma surpresa maravilhosa. Nessa história a gente vai conhecer a princesa Annika e o Lennox. Eles são 2 pessoas completamente diferentes. Enquanto ela é ali da realeza, vive cercada de luxo e riqueza, ele vive em um outro povoado, digamos assim, rodeado de pobreza, fome e, enfim. Ele perdeu o pai dele e aí a mãe dele se casou com uma outra pessoa e essa pessoa não gosta dele e faz com que ele seja um guerreiro ali naquela região, onde ele se tornou, né, um guerreiro muito temido pelas pessoas. Ele é muito forte e ele acha que tem algo errado em relação a tudo aquilo, sabe? O pai dele morreu sem deixar nada pra ele acha isso muito estranho. Enfim, a história do Lennox é um pouquinho mais complicado de explicar. E aí a gente tem ali do outro lado a Annika, que, né, tá ali e o cercada ali da riqueza, na nobreza. Vai ser ali uma situação que os dois vão se conhecer e eles meio que vão jurar um matar o outro, sabe? Tipo assim, quem matar primeiro, por conta daquela determinada situação que vai acontecer ali. Mas depois acontece uma outra situação que vai uni-los. E aí, a partir daí, a história só anda assim, lindamente. Eu amei o desenvolvimento, a história, as batalhas que tem aqui, porque como eu falei pra vocês, é uma fantasia. Então, é assim, é sensacional. Apenas leiam Kiera Cass. Pra quem foi adolescente na mesma época que eu, vai conhecer a Kiera Cass. E ela é, assim, uma escritora incrível. E esse livro aqui foi maravilhoso e uma das maiores surpresas desse ano, com certeza. As 2 surpresas foram em e-book e vocês vão ver que são livros, assim, que eu coloquei nessa categoria de surpresas, principalmente porque eu não imaginava gostar deles. O próximo é Apenas Amigos, da Abby Jimenez. É o primeiro livro que eu li dessa autora tão falada. Gente, como as pessoas falam bem dela. E eu nunca tinha
lido nada, nunca tinha buscado saber nada sobre os livros dela. Até que esse livro aqui entrou ali no Kindle Unlimited e eu peguei pra ler e foi assim... Ai, é sensacional. A gente, basicamente, na história, a gente tem a mocinha, que ela não pode ter filho, e ela conhece um rapaz que tem uma família enorme, ele tem muitos irmãos, ele sonha em ser pai. E aí, eles começam a gostar um do outro, sabe? Só que ela tem aquela sensação de ele merece alguém melhor que possa proporcionar uma família grande e bem bonita ali pra ele. Então, a história central é isso. Acontece outras situações que eu não esperava. E aí eu já entendi que a carga de drama dos livros da Abby Jimenez não é só um drama bobinho, sabe? Ela traz ali questões importantes que acontecem realmente. E, ai, gente, apenas leiam. Esse livro é maravilhoso, muito bom mesmo. E eu pretendo ler mais livros dela. O próximo é A Loucura, que eu peguei assim, gente, despretensiosamente no Kindle Unlimited também. E nele a gente vai conhecer ali a Mina, que ela é uma psiquiatra e ela mora em Londres. Ela vivia numa cidadezinha do país de Gales, uma cidadezinha bem isolada, assim, a cidadezinha dela. E ela saiu de lá e nunca mais voltou. Hoje ela já é uma psiquiatra, ela é adulta, ela tem ali os trabalhos dela. E em um dos trabalhos ela recebe uma paciente muito peculiar, diferente do que ela recebeu, que tem alguns sintomas físicos e psicológicos bem diferentes. Aí, no mesmo momento, ela recebe também um e-mail de uma antiga amiga dela da cidadezinha onde ela morava, pedindo ajuda, que ela tá passando por situações delicadas, se ela poderia ir lá ajudá-la. E aí a Mina arruma tudo e vai para a cidadezinha dela. Quando ela chega lá, ela vê que a amiga dela está com os mesmos sintomas físicos e psicológicos dessa paciente dela em Londres. E aí ela fica tentando entender o que está acontecendo, né? Que eu tô com duas pacientes, cada uma em locais diferentes, com os mesmos sintomas físicos e psicológicos. E aí, gente, é maravilhoso. Vocês nem imaginam do que se trata. No meio da história, assim, a gente vai tendo pequenas pinceladas do que pode ser, e eu fiquei, não é possível que o livro seja sobre isso, sabe? Logo eu. E realmente, assim, tem um pouco de fantasia. Não, mas não é, sabe? Eu não sei nem explicar, mais ou menos. Mas, assim, é sensacional também e foi uma surpresa muito legal, porque me surpreendeu demais. O próximo é Novo Autor Favorito, e esse aqui eu tive que roubar um pouquinho, né? Eu poderia ter escolhido uma outra autora, que eu fiquei em dúvida, mas eu tive que roubar um pouquinho nessa. E escolher Chloe Walsh, que é a autora aqui desses livros. Então, Reading, Taming, Saving, eu não sei falar, gente, Keeping e Binding 13. A Chloe Walsh, ela é autora, né, de todos esses livros aqui. Eu tenho todos já que foram lançados aí. E ela se tornou a minha autora preferida desde que eu li ali Binding 13, porque não tem cabimento, gente, o tanto que essa mulher tem criatividade para escrever e destruir os nossos corações com essas histórias. Então, assim, Novo autor favorito, com certeza, é Chloe Walsh. Ela é incrível, incrível. Gente, se vocês nunca leram, leiam, tá? Mas leia a sinopse antes, tenta ir buscar resenhas. Eu não acho que eu vá fazer resenha sobre esses livros. Tem uma carga emocional muito grande. Eu não sei se eu conseguiria falar sobre isso. São livros que eu choro muito, assim... Eu chorei muito, né? Todos que eu li, eu chorei demais. Eles são, assim, incríveis. Tá até faltando um. Ou eu estou doida? Tá faltando um. Tá aqui, ó. Que é o que eu mostrei pra vocês agora. E é isso, gente. Assim, apenas leiam, tá? Todos os livros. Eu acho que ainda falta mais um desse daqui, que vai sair em breve. Falta sair a segunda parte desse também. Chloe Walsh, assim, destruiu
o meu coração com essa série e se tornou a série que eu mais gosto, assim, no momento. Ela fica, acho que atrás só da Abby Glines, como autor favorito. Mas é isso. Essa pergunta sobre novo autor favorito, então é a Chloe Walsh. Agora é a pergunta de novo crush literário. Ai, gente, eu amo essas, né? E aí eu não poderia deixar de fora o Alex, aqui do livro As Sombras da Noite. Ele é um querido, ele é... Ai, gente, assim, além de ser aquele típico personagem escrito por mulher, sabe, que a gente comenta, ele é gentil, ele é amoroso, ele é compreensivo e ele é aquele irmãozão. Ele cuida muito bem das irmãs dele, da mãe dele, já que ele tem ali um pai terrível, então ele assumiu essa responsabilidade pra ele. Ele é, assim, um querido, um querido, um querido. E aí, por isso que nessa pergunta de um novo crush literário, eu não poderia deixá-lo de fora. De todos que eu li esse ano, ele é o que se encaixa realmente aí nessa categoria. Então, nessa vai o Alex. O próximo é livro que te fez chorar. E aí não tem como, depois de tudo que eu falei sobre Chloe Walsh e os Garotos de Tommen, eu não escolher o Releasing 10, que foi o que eu compartilhei aqui com vocês no início também. Eu chorei demais com essa história. Assim, eu acho que nesse ano só chorei com 2 livros. Mas o outro foi tipo assim, só marejou os olhos, sabe? Mas nesse daqui eu realmente chorei. De eu parar de ler, assim, eu parava de ler. Tem cenas muito difíceis, então eu parava e aí eu chorava, eu pensava, gente... E aí voltava de novo, sabe, a ler, e aí eu terminei em prantos. Como foi difícil essa história, foi uma das mais difíceis. Eu não sei como essa mulher consegue escrever esses livros. Gente do céu! Mas não quero que ela pare, eu quero que ela continue fazendo mais, porque são sensacionais. E esse aqui, ele é puro sentimento, é puro desespero, é puro amor, e eu chorei demais, e é isso. E para fechar essa tag dos 50%, nós temos aí a pergunta de o livro mais bonito que você comprou ou recebeu. E, gente, não poderia deixar de fora. Vou até tirar o marcador dele aqui para mostrar o marcador também. Belas Imperfeições, da Alice Fini, da Dark Side. Essa edição está belíssima. Gente, é uma ilha. Eu vou me aproximar aqui para vocês verem. É uma ilha. Você consegue ver o pássaro. Olha isso aqui. É quase como se fosse um 3D. A gaivota entrando na água, tá vendo? Gente, é belíssimo. A contracapa é a água do mar. Gente, é lindo demais. Tem a entrada aqui, né, que da Dark Side é sempre assim. Ainda mais que esse aqui é da edição Elas. É lindíssimo. Olha isso aqui. Gente, essa capa, me apaixonei. O marcador também. Alice Fini. Gente, lindo. Esse aqui é um dos mais bonitos e vai ser uma das minhas próximas leituras também. Eu achei sensacional. E essa parte aqui de trás, pra mim, foi o melhor, sabe? Enfim, lindíssimo. Aí aqui atrás... Não, olhem isso aqui, tá? Olha isso. Isso aqui é na capa de trás. Olha isso. Que belíssimo. Incrível, né? Então, não tinha como deixar ele de fora dessa pergunta do livro mais bonito que você comprou ou recebeu. Essas foram as minhas respostas para a tag aí dos 50%. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo que sai muito em breve. Até mais!